Campeão da Libertadores e perto de faturar também o Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz fica no Flamengo para 2026. Seu contrato ainda não foi renovado e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema, últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Chama, rapaziada, que eu falei ontem que o jogo ia ser 1 a 0. Eu falei, dito e feito, aconteceu. Flamengo campeão mais uma vez aí, rapaziada. Vídeo exclusivo, várias notícias importantes. Nicola tá trazendo informações aí sobre muita coisa importante do Flamengo e também do clássico do jogo que foi ontem da final. Deixa aqui no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like. Vamos curtir aí, porque é muita informação. Rapaziada, lembrando que eu acabei de chegar agora lá do centro do Rio de Janeiro, estava lá presenciando, mas tive que vir para casa, aconteceu um probleminha aqui em casa, e aí eu tive que vir agitar as coisas aqui, né, para poder resolver logo. E o feijão aí, o feijão! E aí agora eu vim correndo para postar esse vídeo para vocês, valeu? E vamos seguir, que tem muita notícia importante, vamos conferir a partir de agora. Preciso falar agora sobre Felipe Luiz, o técnico do Flamengo vai ficar mais caro. Rubro-negro não conseguiu a renovação do contrato do treinador, que assumiu o Flamengo no time principal há pouco mais de um ano e já garantiu 4 taças. Primeiro a Copa do Brasil do ano passado, nesse ano a Supercopa e o Campeonato Carioca e agora a Libertadores da América. As negociações para a prorrogação do contrato, que se encerra em 31 de dezembro, começaram antes da Copa do Mundo de Clubes em junho. Essas negociações têm início no primeiro semestre. E o Felipe Luiz sempre adiando as tratativas. Hoje ele ganha R$300 mil por mês. O Flamengo chegou a oferecer R$1 milhão mensais. Em outubro, a primeira resposta do Felipe. Ele disse que gostaria de renovar apenas por R$2 milhões mensais. O Flamengo considerou a pedida muito alta. Como é que eu vou pagar para alguém que ganha 300 mil um reajuste de R$2 milhões? Felipe Luiz resolveu apostar nos títulos nessa temporada e adiou qualquer tipo de negociação. Parece que a aposta do Felipe Luiz foi super certeira. Ele já ganhou a Libertadores da América, deve confirmar o título do Campeonato Brasileiro na quarta-feira contra o Ceará. E diante de um currículo gigante, de pouco mais de um ano à frente do time profissional e 5 taças, sendo as 3 mais importantes, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Felipe Luiz vai ter autonomia e peso para exigir os R$2 milhões mensais. Talvez até mais, com bônus por títulos. E o Flamengo vai ser obrigado a pagar sob o risco de perder alguém que já tem sido observado por gigantes do futebol europeu. Que avaliação você faz sobre o trabalho do Felipe Luiz? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Hora de falar sobre a Globo, que explodiu na audiência com a final da Libertadores da América. A média foi de 27 pontos e meio na transmissão da Globo, com picos de 31,5. E esse pico se deu justamente no finalzinho da partida, depois do gol do Danilo. Daqui a pouco a gente fala sobre o jogo. Antes, mais detalhes sobre a audiência. 49% das TVs que estavam ligadas durante o jogo estavam focadas na Globo. Importante registrar que se a Globo teve média de 27 pontos e meio, a Record ficou com 2,9% dos pontos, o SBT ficou com 1,9%, a Band ficou com 1,1%. TV Aparecida 0,5%, a Rede TV 0,3% e a TV Cultura com 0,2%. Bora falar agora sobre o Flamengo, maior campeão da Libertadores entre clubes de futebol do Brasil. Rubro-negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 e se tornou tetracampeão da Libertadores, algo inédito por aqui. São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras, assim como o Flamengo, tem 3 títulos, né? O Flamengo também tinha 3, acaba de se tornar tetracampeão. Por conta desse título, o Flamengo vai embolsar R$128 milhões como prêmio. 51 milhões serão destinados aos jogadores. Esse título da Libertadores também assegura vaga no Intercontinental de Clubes, que será disputado ainda nesse ano, além daquele Super Mundial de Clubes que acontece de 4 em 4 anos e é organizado pela FIFA. Para completar a felicidade rubro-negra, na próxima quarta-feira, o Flamengo deve confirmar também o título do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta vencer o Ceará por qualquer placar no Maracanã. Dessa maneira, ele não poderá ser alcançado pelo Palmeiras, que corre o risco de terminar com 2 vice-campeonatos pro Flamengo numa mesma temporada. Para completar, contar ou lembrar sobre a campanha do Flamengo na Libertadores da América, especialmente na fase de mata-mata. Depois de uma primeira fase de grupos horrorosa, com resultados muito ruins, o Flamengo despachou o Internacional, o Estudiantes, o Racing e o Palmeiras. Para completar, contar também que Felipe Luiz se tornou o 9º
a vencer Libertadores da América como jogador em 2019 e 2022 e como técnico em 2025. Já Arrascaeta, Bruno Henrique e Rodrigo Caio também são tricampeões. O Arrasca e o Bruno Henrique como atletas, o Rodrigo Caio as 2 primeiras vezes como jogador e agora como auxiliar técnico. Bora falar agora sobre uma tragédia para o herói da Libertadores da América. O gol do título da Liberta para o Flamengo foi de Danilo, jogador que decidiu voltar ao Brasil e para o Flamengo para realizar um sonho de infância dele e do seu pai, ambos rubro-negros fanáticos. Pois bem, Danilo marcou de cabeça aos 22 minutos do segundo tempo e depois da partida contou que ocorreu uma tragédia na véspera da decisão. A tia do Danilo faleceu. O pai, a mãe e o restante da família do Danilo estavam se preparando para viajar de Bicas, interior de Minas Gerais, rumo a Lima, no Peru, quando surgiu a notícia da morte da irmã do pai do Danilo, ou seja, da tia dele. O pai e os familiares decidiram desistir da viagem, obviamente para prestar solidariedade e as condolências na despedida da tia do jogador. O Danilo se emocionou ao contar toda essa história e falou também sobre todos os sacrifícios que um jogador de futebol precisa ter para chegar tão longe. Também se mostrou muito emocionado de fazer o gol do título no seu time do coração. Com uma curiosidade, Danilo acaba de se tornar o primeiro jogador da história do futebol a ganhar 2 títulos de Champions e 2 títulos da Libertadores. Antes de ganhar com o Flamengo a Libertadores, já havia sido campeão também com o Santos. Saideira sobre o Danilo, ele revelou que vem jogando com um edema desde a primeira partida contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas diante da ausência de zagueiros para a posição, ele tem jogado no sacrifício. Para completar, preciso falar sobre o Verdão, lado derrotado da história. Primeira coisa, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. No primeiro tempo, com o jogo já parado, o Pulgar foi com as travas da sua chuteira na canela do Bruno Fux, deixando 2 marcas impressionantes. Nem o árbitro em campo, nem o árbitro de vídeo decidiram pelo cartão vermelho. O Pulgar levou apenas um cartão amarelo. Detalhe, o jogo já estava parado por conta de uma falta no Arrascaeta. Todos os especialistas de arbitragem que eu ouvi entenderam esse lance como cartão vermelho, algo que mudaria completamente a história do jogo. O Flamengo teria de, na metade do primeiro tempo, passar a atuar com um jogador a menos. Tenho certeza que todo mundo no Palmeiras vai reclamar bastante sobre o tema. Registrar também que com o vice-campeonato, Palmeiras embolsa 37 milhões contra 128 do Flamengo. Esse é o prêmio prometido ao campeão, 128. O vice-campeão fica com 37 milhões. E essa temporada tem tudo para ser a primeira da era Abel Ferreira sem nenhum título. O Palmeiras praticamente perdeu o título do Campeonato Brasileiro, havia sido vice-campeão paulista para o Corinthians e foi eliminado na Copa do Brasil justamente para o Timão. O que você pensa sobre o Palmeiras? É hora de mudanças? Anderson Barros, Leila Pereira, Abel Ferreira, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Fica à vontade para falar sobre o que quiser, tá bom? Só não esquece de deixar like e principalmente se inscrever no canal. A gente se encontra, tchau! Essas foram as informações atualizadas aí do Mengão neste domingão pós campeão Libertadores. Cara, que emoção, que alegria, né? Ontem eu não consegui nem fazer vídeo, nem fazer live, que tive que ir pra praça. A praça tava ultra mega lotada, os ônibus não passavam, o pessoal tava em cima dos ônibus, uma loucura, rapaziada, uma loucura. O Flamengo, ele para mesmo o país, cara, o Flamengo para o país. Então essas foram as informações de hoje. Deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like. A gente vai falando por aqui, um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo, fui!